Olá, meu aluno, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está me assistindo, a hora que você está começando a estudar, mas eu tenho certeza de que você está se dedicando bastante e a partir de agora nós iremos iniciar um assunto maravilhoso denominado pontuação, tendência das provas. Bom, como é que nós iremos estudar juntos? Vamos começar a nossa parte de pontuação com o emprego da vírgula. Na realidade, é a mais cobrada, sem dúvida alguma. E nós iremos estudar a vírgula voltada para o concurso público. Você vai perceber, ao longo do estudo, que existem algumas polêmicas relacionadas à vírgula. Existem bancas que trabalham de uma forma, bancas que trabalham de outra, e eu vou dar o caminho. Eu vou dizer exatamente de que você necessita para acertar, para marcar o X ou jogar corretamente a resposta. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós iremos estudar a vírgula na sua essência. Os casos proibitivos, os casos obrigatórios, os casos facultativos. E eu tenho certeza de que, ao final, você vai estar muito bem preparado em se tratando de emprego da vírgula e vai acertar todas as questões de agora em diante com propriedade, sabendo exatamente o que você está marcando e o porquê de estar marcando aquela opção. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar início à pontuação e a começar pela vírgula, pelo emprego da vírgula. Dentre várias pontuações que há na língua portuguesa, uma merece destaque nos concursos públicos, que é a vírgula. Sabemos que existem outras pontuações diferentes da vírgula, porém a vírgula, como eu já mencionei, é a mais cobrada, é a mais badalada, é aquela que vai ter um peso maior para você nos concursos em geral. A vírgula, meu aluno, vai muito além daquela simples pausa que damos ao respirar. Muitas pessoas acham que usar ou não usar uma vírgula depende da respiração, não é verdade? Dei uma pausa na respiração, coloco uma vírgula. Não é assim que funciona. É lógico que vai muito além disso, né? A vírgula está ligada, sobretudo, a aspectos sintáticos dos períodos, mesmo tendo uma relação muito forte com a semântica e com o objetivo discursivo do locutor. Então, este primeiro slide inicial, esta apresentação inicial, em relação à vírgula, serve para dizer a você, meu aluno, o seguinte: a vírgula não está ligada à respiração, disso nós já sabemos. E a vírgula está mais voltada para o aspecto sintático, mesmo havendo uma forte relação com a semântica e com o objetivo discursivo do locutor. Nós iremos estudar prioritariamente a vírgula do ponto de vista sintático. E o que isso significa, Tiago? Isso quer dizer o quê? Que aquelas regras de sintaxe, as funções sintáticas que você já estudou, que você aprendeu, que nós estudamos juntos, elas vão surgir neste momento em se tratando do emprego da vírgula. Razão pela qual toda a sintaxe deve estar bem massificada na sua cabeça. Você tem de saber o que é um sujeito, um objeto direto, um complemento nominal, adjunta de nominal, predicativo, agente da passiva, oração coordenada, oração subordinada, ou seja, todos os quesitos sintáticos, as funções sintáticas já estudadas virão à tona neste momento, porque nós iremos estudar principalmente a vírgula a partir da sua perspectiva sintática, o cunho sintático da vírgula, a vírgula e a sua associação com a sintaxe, tudo bem? Mas, como eu disse, a vírgula também apresenta uma relação forte com a semântica e com o objetivo discursivo do locutor. E aí, para eu provar isso a você, eu trouxe aqui uma campanha que foi feita pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, uma campanha muito famosa. Muita gente já teve contato com esta campanha realizada pela ABI à época. Há um tempo, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, promoveu uma campanha capaz de exemplificar bem o aspecto semântico da vírgula. Nós iremos ver a campanha já já. É só para mostrar a você que, apesar de nós estudarmos prioritariamente a vírgula na perspectiva sintática, ela também apresenta uma relação forte com a semântica. Bom, e a prova disso, dessa forte relação com a semântica, nós podemos vislumbrar aqui na campanha que a Associação Brasileira de Imprensa fez,
Veja a campanha dos 100 anos da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Tente perceber a semântica, o sentido que a vírgula pode trazer para determinada frase, para determinado período. Bom, a campanha apresentou o seguinte, ó, vírgula, aquele sinal incômodo que às vezes sobra, às vezes falta e outras vezes muda o sentido do texto. Então eu quero chamar a sua atenção, meu aluno, se você ainda não viu esta campanha, aproveite agora para saber do que se trata essa campanha tão famosa da ABI relacionada ao emprego da vírgula e o seu respectivo sentido, a sua semântica. Bom, e depois nós iremos canalizar o nosso estudo para o aspecto sintático, prioritariamente aspecto sintático. Tudo bem? Então aqui nós iremos falar bastante coisa em relação à vírgula. Vírgula, aquele sinal incômodo que às vezes sobra, às vezes falta e outras vezes muda o sentido do texto, né? Então vamos à campanha. Olha aí, ó. A vírgula pode ser uma pausa ou não. O que a ABI fez, ó? Não espere, não espere. Perceba a diferença da leitura com a vírgula e sem a vírgula. E a ABI, de forma muito inteligente, para ilustrar sua campanha, evidenciar sua campanha, escreveu a vírgula pode ser uma pausa ou não. Quando eu leio desta forma, com a vírgula, vamos proceder à leitura. Não espere. Agora sem a vírgula. Não espere. Percebe que há uma diferença? Você é capaz de perceber? Você percebe isso? Há uma diferença semântica. Em uma, você tem a pausa. Não espere, ou seja, é para você esperar. Na outra, não espere, significa vá embora, não há necessidade de esperar. E essa diferença toda é produzida pela simples colocação da vírgula. Então a presença ou a ausência da vírgula pode representar uma pausa ou não. E o exemplo aí que a ABI utilizou na sua campanha é exatamente este. Não espere. Ou não espere, vá embora. É bonito ou não é? Demais, né? Temos ainda a vírgula, ela pode sumir com o seu dinheiro. Você sabia que a vírgula pode sumir com o seu dinheiro? Observe aí o exemplo, ó, 23,4 deslocou a vírgula, 2,34. Poxa vida, ó, R$ 23,40. Ao deslocar a vírgula, R$ 2,34. A vírgula é ou não é poderosa, meu aluno? É poderosa mesmo. A vírgula, ela pode ser autoritária. Como assim, Tiago? A vírgula pode ser autoritária? Observe aqui o exemplo, ó. Vamos proceder à leitura de forma correta. Quando houver a vírgula, eu vou ler de maneira correta. Sem a vírgula também. Então, o primeiro exemplo com a vírgula. Aceito, obrigado. A segunda situação sem a vírgula. Aceito, obrigado. Ou seja, há uma ordem ali, quando eu digo que a vírgula pode ser autoritária, quando eu leio com a vírgula, perceba a diferença. Aceito, obrigado. Agora perceba a diferença sem a vírgula. Aceito, obrigado. Há uma imposição, ou seja, não há mais uma possibilidade de escolha. Eu fui obrigado a aceitar. Aceito, obrigado. E lá na situação inicial, com a vírgula, a leitura tem de ser aceito, obrigado. Sem vírgula, aceito, obrigado. Uma imposição, razão pela qual a vírgula pode ser autoritária. Então, observe aí a diferença semântica, né, que é produzida na frase com a ausência ou a presença da vírgula. Temos ainda, a vírgula pode criar heróis. Tudo isso aqui é a campanha da ABI. A vírgula pode criar heróis, Thiago? Como assim? Como assim a vírgula cria heróis? Vamos ao exemplo. Com vírgula, leitura com vírgula. Isso só ele resolve. Sem vírgula, isso só ele resolve. Percebeu a diferença? Então, ó, quando eu digo sem vírgula, isso só ele resolve, mas ninguém resolve. Ele é o cara, ele é o herói. Agora, com a vírgula, já mudou o sentido. Isso só ele resolve. Agora, sem a vírgula, isso só ele resolve. Então, somente ele pode resolver uma situação muito complicada, razão pela qual a ABI disse que a vírgula pode criar heróis.
mudamos o sentido totalmente da frase. Então aqui você está vendo comigo, apesar de eu falar que nós iremos estudar prioritariamente o aspecto sintático, mas eu já começo apresentando a você, meu aluno, a mudança semântica que uma vírgula pode produzir em uma frase e, consequentemente, dentro dos textos diversos que nós enfrentamos, interpretamos em provas. Temos ainda, ó, além de criar heróis, ela também pode criar vilões. Observe o exemplo. Este juiz é corrupto. Sem a vírgula, este juiz é corrupto. Então, ó, novamente com calma para você perceber a diferença. Primeira situação, este juiz é corrupto. Sem a vírgula, este juiz é corrupto. Então, no primeiro exemplo, com as vírgulas, eu estou falando com o juiz. No segundo exemplo, sem as vírgulas, eu estou afirmando que aquele juiz é corrupto, ou seja, a vírgula cria vilões também, né? Temos ainda, ela pode ser a solução. A vírgula pode ser a solução. Como assim, Tiago? Vamos analisar. Observe, com vírgula, mudança de posição da vírgula, né? Na primeira situação, vamos perder. Nada foi resolvido. Mudei a vírgula. Qual vai ser a leitura a partir de agora? Vamos perder nada. Foi resolvido. Percebeu a diferença? Então a vírgula, ela pode ser a solução de um problema. Na primeira, eu estou dizendo que eu vou perder porque nada foi resolvido. Na segunda, eu estou dizendo que eu não vou perder nada porque foi resolvido. Ou seja, pode ser a solução para o seu problema. Temos ainda, ó, a vírgula muda uma opinião. Quer dizer que a vírgula é capaz de mudar uma opinião, Tiago? Pois é, perceba aí, ó. Veja comigo no exemplo. Sem vírgula, não queremos saber nada. Com vírgula, não, queremos saber. Percebeu? O nada foi por minha conta, né? Não sei de onde eu coloquei o nada, mas eu vou ler. Não sei de onde saiu esse nada, tá, meu aluno? Lendo aqui sem a vírgula, não queremos saber. Sem a vírgula. Agora com a vírgula, não queremos saber. Em uma, eu não quero saber e na outra, eu quero saber. Repare que esta diferença ela é produzida pela simples presença ou ausência da vírgula. Então a vírgula é capaz de mudar uma opinião. Percebeu a diferença? Foi com calma? De novo, hein? Primeira situação sem a vírgula. Não queremos saber. Não queremos saber. Segunda situação agora com a vírgula. Não queremos saber. Não queremos saber. Perceba a diferença? Você percebe a diferença? Percebe, não percebe? Então a vírgula é ou não é poderosa? Pode mudar até uma opinião. Continuemos. Temos ainda. Isto serve, na realidade, finalizamos aqui a campanha da ABI, né? Isto serve para nos lembrar que a vírgula não é problema de gramática, mas de informação, diz a ABI. Então, meu aluno, tudo isso serviu para você perceber que a vírgula também é importante para a semântica, para o sentido da frase e para o objetivo discursivo do locutor, tá legal? Bom, ABI 100 anos lutando para que ninguém mude uma vírgula da sua informação, porque ao mudar uma vírgula da sua informação, você percebeu, conforme a própria campanha da ABI, o sentido distinto que a frase pode passar a apresentar. Bom, e como eu disse, é sempre bom frisar, meu aluno, que a vírgula está mais presa ao aspecto sintático. Isso exige, como eu já falei a você, o conhecimento do sujeito, da transitividade verbal, dos complementos verbais e dos adjuntos. Então, quando alguém diz, olha, nós iremos estudar a vírgula, é o emprego da vírgula na perspectiva sintática, do ponto de vista sintático, significa dizer que você tem de ter o conhecimento em relação ao sujeito, à transitividade verbal, aos complementos verbais e os adjuntos, ok? Então vamos lá. Às vezes, a vírgula, além de mudar o sentido da frase, pode mudar a sintaxe do período. Você viu aqui comigo vários exemplos de a vírgula modificando o aspecto semântico da frase, mudando o sentido da frase. Mas em algumas ocasiões, nos exemplos que nós acabamos de ver,
aqui na campanha da ABI, a vírgula também pode mudar a função sintática do termo. Olha só que interessante. Além de modificar o sentido, ela também modifica a sintaxe do termo. O termo passa a ter uma função sintática distinta, uma função sintática diferente. Observe, isso pode ser constatado em algumas frases da própria campanha da ABI que eu apresentei a você, meu aluno. Quer ver só? Olha só que interessante. Quando eu tenho aqui, primeira situação em que a vírgula ela pode transformar, criar heróis e criar vilões. Você se lembra disso? Pois é, aqui na primeira situação, quando eu leio este juiz é corrupto, qual é a função sintática deste termo que nós estamos vendo aqui, Juiz, aqui na primeira situação, na situação em que as vírgulas estão presentes, é o vocativo. Vocativo. Olha só que interessante. Já na situação em que as vírgulas não estão mais presentes, o juiz passa a ser o núcleo do sujeito, não é verdade? Este juiz é o sujeito e juiz é o núcleo deste sujeito. Então, olha só que interessante. Além de modificar a semântica, além de modificar o sentido da frase, a vírgula também é capaz de mudar a sintaxe, ou seja, a função sintática do termo. Então, aqui, nós temos o vocativo, que representa a segunda pessoa do discurso, não é verdade? A pessoa com quem se fala, a pessoa ou a coisa personificada, né? Enfim, a segunda pessoa do discurso, sendo uma pessoa ou uma coisa personificada. Esse é o vocativo. E aqui, sem as vírgulas, passamos a ter apenas o núcleo de sujeito. Bom, então, observe que a vírgula também é capaz de modificar a sintaxe de um período, a função sintática de um termo. Temos aqui o outro exemplo, vamos perder, nada foi resolvido, ou vamos perder nada, foi resolvido. Também há uma mudança aqui na função sintática, além de mudança de sentido, né? Na ocasião em que a vírgula pode ser a solução, não é verdade? Não foi isso? Se a minha não falha a memória? Então, vamos analisar. Aqui na número 2, nós temos o nada, o foco aqui é o nada. Na ocasião em que a vírgula está presente, o nada passa a ser o sujeito, não é verdade? Nada, aqui é o sujeito. Este foi é o verbo de ligação e o resolvido é o predicativo do sujeito. Olha só que interessante, com a vírgula presente. Então, qual é a função sintática do nada na ocasião em que a vírgula está presente? Função sintática de sujeito. Na número 2, repare que a vírgula continua presente, porém em outra posição. Ela não foi retirada, a vírgula continua, mas houve uma mudança de posição, a vírgula foi para outro lugar. E aí, o que você tem agora, nesta ocasião? O nada apresenta uma mudança sintática. O nada não pode ser mais o sujeito do foi. Você vai estudar comigo já que um dos casos proibitivos é exatamente separar o sujeito, né? Essa é a ideia base do raciocínio. Então, não posso mais encarar este nada como sujeito. Vamos analisar da seguinte forma. Vamos perder é uma locução verbal em que o principal é o perder. Quem perde, perde alguma coisa no contexto, perdeu o quê? Nada. O nada é objeto direto do verbo perder. Então, observe que na ocasião em que a vírgula se encontra imediatamente após o perder, o nada exerce a função sintática de sujeito. E na ocasião em que a vírgula se encontra imediatamente após o nada exerce a função sintática de objeto direto. Ou seja, além da mudança semântica, além do aspecto semântico, você percebe também que há uma mudança de função sintática. Naquele primeiro exemplo, deixamos de ter vocativo e passamos a ter núcleo de sujeito. E agora, nesta ocasião aqui, nós deixamos de ter o sujeito e passamos a ter o objeto direto. Então, essa mudança, presença ou ausência de uma vírgula pode indicar muita coisa dentro de um período, não só em relação à semântica, como também, meu aluno, em relação à sintaxe. Bom, depois desta introdução,
desta abordagem inicial em que eu frisei que a vírgula vai ser estudada por nós, sobretudo na perspectiva sintática, do ponto de vista sintático, vamos conhecer os sinais de pontuação da língua portuguesa. Só conhecer. Depois nós iremos ficar apenas neste primeiro momento com a vírgula, ok? Emprego da vírgula. Bom, nós temos a vírgula, que vai ser aí alvo do nosso estudo inicialmente e sem dúvida alguma é a parte mais exigida em concursos públicos. Depois da vírgula, nós temos o ponto e vírgula. Observe dentro dos colchetes o sinal gráfico, a representação gráfica dessas pontuações. Depois do ponto e vírgula, nós temos os dois pontos, né? Vírgula, ponto e vírgula, dois pontos. Na sequência, o ponto. Depois, nós temos o ponto de interrogação, é ou não é verdade? E o ponto de exclamação, travessão e, por fim, os parênteses. São as pontuações que nós temos aí na nossa língua. Por fim, não, perdoe-me. Faltaram as aspas e reticências e agora sim, por fim, né? Então, deixe-me retornar para você ficar com o seu visual bem apurado. Estas são as pontuações que nós temos na língua portuguesa, mais aspas e reticências. São as pontuações da nossa língua. Porém, como eu disse a você, meu aluno, neste primeiro momento, nós iremos estudar a vírgula, o emprego da vírgula e o emprego, né, que está associado à sintaxe, à função sintática. O que nós iremos, então, fazer de agora em diante? Falar apenas da vírgula, tudo bem? Então vamos focar agora somente vírgula. Já disse a você que a vírgula é a mais exigida, é a mais cobrada em concursos públicos. Já disse a você que a vírgula vai ser estudada, sobretudo, na perspectiva sintática, que realmente é o que interessa, é aquilo que é mais exigido. E disse a você que mesmo assim, mesmo sendo mais exigido o estudo na perspectiva sintática, a vírgula também faz uma influência muito grande no aspecto semântico, ou seja, no sentido da frase. É ou não é verdade? Mostrei aí a você, meu aluno, a campanha que a Associação Brasileira de Imprensa fez para ninguém mudar uma vírgula da sua informação, pois ela muda bastante o sentido. Mostrei também que, além da mudança de sentido, a ausência, presença ou deslocamento de uma vírgula ou duas vírgulas pode alterar também a função sintática do termo, ou seja, mexe na sintaxe daquele período, mexe na função sintática de uma palavra, de uma expressão. Mostrei a você quais são as pontuações que existem na língua portuguesa: vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação, parênteses, travessões, aspas, reticências, e a partir deste momento nós iremos estudar apenas a vírgula. E vamos estudar a vírgula por meio, ou melhor, a partir de que perspectiva? Da perspectiva sintática, conforme nós já combinamos, ok? E aí, vamos estudar a vírgula a partir do ponto de vista sintático. De que forma? Primeiramente, vamos estudar os casos em que o emprego da vírgula é proibido, né? Então, só acrescente aqui, para ficar legal, o seu slide. Primeiramente, vamos estudar os casos aqui não, né? Na realidade, você vai acrescentar aqui. Deixa-me consertar para você. Apagar aqui. Aqui, Primeiramente, vamos estudar os casos em que, tá, meu aluno? Ficou faltando aqui o quezinho? Primeiramente, vamos estudar os casos em que o emprego da vírgula é proibido, ok? Então, vamos começar o estudo relacionado à vírgula
apresentando os casos proibitivos, ou seja, as situações em que você não poderá usar a tal da vírgula. Vamos lá. E as considerações que irão surgir por conta das regrinhas que vamos estudar agora. A primeira situação, que inclusive é bem famosa, não é verdade? Quando se estuda caso proibitivo da vírgula, é esta aqui, ó. A vírgula não pode ser usada entre o sujeito e o seu verbo. Acho que até é uma informação bem famosa. Você que está estudando há um tempo, ou que começou há pouco o seu estudo, em algum momento da vida, até na época da escola, você ouviu algo do gênero: não é possível separar o sujeito do seu verbo por meio de vírgula. É ou não é verdade? Pois é um caso proibitivo. Então observe aqui comigo, ó. O professor e o coordenador da escola discutiram medidas para o ano seguinte. Onde está o sujeito desta frase? É um sujeito composto, né? O professor e o coordenador da escola. Este aqui é o nosso sujeito, sujeito composto. E aqui está a forma verbal discutiram. E o que foi que eu acabei de dizer? Nós estamos estudando os casos proibitivos. Primeiramente, vamos estudar os casos em que o emprego da vírgula é proibido. São os casos proibitivos. Vou até destacar para você esta parte aqui, ó. Deixe-me aqui, ó. Proibido, 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 proibido. São os casos proibitivos neste momento. Então, meu aluno, observe comigo que diante desta frase, o professor e o coordenador da escola discutiram medidas para o ano seguinte. Esta vírgula que você está vendo aqui de vermelho é uma vírgula ruim, é uma vírgula que não pode ser usada. Eu estou colocando a vírgula de vermelho exatamente por ser uma vírgula equivocada no meu período e eu quis destacar desta cor, tá legal? Então esta vírgula aqui, ó, está horrível. Ela não pode ser utilizada, porque a primeira regrinha que eu estou aprendendo é: a vírgula não pode ser usada entre o sujeito e o seu verbo. Bom, repare que eu dependo da sintaxe para reconhecer este caso proibitivo, razão pela qual eu vou falar pela milésima vez. A vírgula é estudada principalmente a partir da sintaxe, na perspectiva sintática, do ponto de vista sintático. Se eu não sou capaz de identificar o sujeito da minha frase, se eu não sou capaz de reconhecer o verbo, eu fico impossibilitado de entender e compreender este caso proibitivo. É ou não é verdade? Então, ó, guarde esta informação. A vírgula não pode ser usada entre o sujeito e o seu verbo. Esta é a regra geral. Entretanto, vamos continuar com o nosso slide. Primeira observação que eu quero que você anote, meu aluno, por favor. Você acabou de adquirir a primeira regra. Não podemos usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. É ou não é verdade? Aí, eis que surge uma observação importante e que cai em prova. Não se esqueça, tudo que nós iremos estudar aqui é de prova. É importante para as provas em geral. Em orações substantivas com função de sujeito iniciadas por quem, a vírgula entre tal oração e o verbo da principal é facultativa, segundo um gramático de peso chamado Sacconi. Olha só que interessante. Eu acabei de ensinar a você, meu aluno, que não é possível usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. E agora eu estou mostrando um caso com base no Sacconi, na gramática do Sacconi, em que ele admite esta separação, mas é um caso específico. Que caso é este? Este aqui, ó. Imaginemos a frase quem ama, educa. Há duas orações aqui, não é verdade? A primeira oração é esta, quem ama. E aqui está a segunda oração, educa. Sacconi diz que quando nós virmos duas orações e uma delas for
a oração subordinada substantiva subjetiva, o velho e famoso sujeito oracional, um sujeito em forma de oração, e ela estiver iniciada pelo quem, é possível usar a vírgula. A vírgula é uma opção sua, a vírgula é uma faculdade, ou seja, é um caso facultativo conforme Sacconi, neste caso específico. E com certeza você já se deparou em algum lugar com publicidades muito parecidas com esta que eu estou apresentando aqui a você. Quem ama, vírgula, educa. E aí sempre surge aquela dúvida, será que aquela vírgula após o ama está correta? O quem ama não é o sujeito oracional do educa? Tudo isso aqui não é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, é um sujeito em forma de oração, mas é aquela oração subordinada, substantiva, subjetiva, iniciada pelo quem? E aí, conforme um gramático de peso, que é o Sacconi, conhecido, pelo seu sobrenome, Sacconi, ele diz que a vírgula é uma opção sua. Ei, eu estou dizendo opção, não estou dizendo que é obrigação não, é uma opção, você pode usar. Então, para o Sacconi, eu posso ter isso aqui, ó, quem ama, vírgula, educa. Mas, para o gramático de peso, Sacconi. Entretanto, a visão do Sacconi pode não ser reconhecida em prova. As provas, dependendo da banca, ela pode simplesmente se valer da regra geral, que diz: não podemos separar o sujeito do seu verbo em qualquer hipótese, ainda que ele seja oracional e iniciado pelo quem. Então observe aqui comigo, ó. As bancas em geral não seguem essa visão do Sacconi. Elas reproduzem a visão tradicional da língua portuguesa, que determina a impossibilidade de separarmos o sujeito do verbo, ainda que ele seja oracional e tenha sido iniciado pelo quem. E neste caso aqui, ó, conforme o exemplo, em orações substantivas com função de sujeito. Não basta ser uma oração subordinada substantiva. Tem de ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, que esteja exercendo a função sintática de sujeito e que seja iniciada pelo quem. Mas isso na visão do Sacconi. Tiago, já que as bancas em geral não seguem a visão do Sacconi, por que você está me ensinando isto? Eu estou ensinando isto a você, meu aluno, porque pode passar a seguir. Pode ser que alguma banca ela venha a se valer da visão do Sacconi para defender alguma assertiva. Agora é lógico, caso isso aconteça, se ela der esta como correta, as outras deverão estar absurdamente erradas. Mas o meu receio é você não ser capaz de enxergar esta como correta diante das outras que estão absurdamente erradas. Razão pela qual eu tomei o cuidado de apresentar esta visão do Sacconi para você, tá, meu aluno? E fique sabendo que há um gramático de peso que defende a possibilidade de você usar a vírgula em se tratando de oração subordinada substantiva, subjetiva iniciada pelo quem. Tudo bem? Vamos encerrar este bloco aqui. No próximo bloco, daremos sequência ao nosso estudo. Até lá!